Paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Um papo reto e sem resenha. E não tem como dizer que não seja um papo reto sem resenha, porque é uma necessidade de falar contigo. O tema deste papo que eu quero ter contigo neste momento é Cristão, decida-se. É o tema deste vídeo, é o tema deste vídeo que eu quero partilhar com você. Por quê? Estamos aí no momento de decidir a situação do nosso país, a situação da nação. Se você pode ter a liberdade de ir e de vir, de sentar, de levantar, de sair, de voltar, de trabalhar, de ter o seu lazer. Enfim, se você vai ter a liberdade de ter vida. Esse é um processo fundamental e necessário para os tempos que estamos vivendo. Nós estamos vendo que há, neste momento, uma grande luta, e na verdade é uma luta do bem contra o mal. Existe aí uma grande força lutando contra a verdade, tentando destruir a verdade. E veja, principalmente quando se trata do quesito cristão. Por isso eu quero falar com você, cristão. Eu quero falar com você que diz que Jesus é o Senhor da sua vida. Porque aqueles que não têm Jesus, aqueles que não aceitam, que estão no mundo, eu falando com você que reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida, que Ele é o poder, que Ele é a força, que Ele é a graça e que Ele é a paz. E que Ele, e dele, a partir dele, que todas as coisas provêm. Portanto, é necessário entender. Estamos vivendo um tempo onde a palavra de Deus está sendo zombada, manipulada de todas as formas. E nós sabemos o que diz São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 6, de 7 a 8, versos 7 e 8. Paulo vem dizer que de Deus ninguém zomba. Ninguém tem, vamos dizer, a petulância de zombar de Deus e desfazer da sua palavra. É muito importante você tomar consciência desta verdade. Muitos, por fazer as suas escolhas erradas e seguir as suas razões humanas, têm se perdido no caminho. Nós temos o exemplo de Ló, que deixou de dar ouvido, de estar com aqueles que caminhavam com Deus e quis caminhar sozinho, levando ele e sua família para a perdição. Chegando lá, se perdeu nas ideologias daquela cidade de Sodoma, e foi preciso que o seu tio orasse e Deus tivesse misericórdia e mandasse o anjo tirar ele de lá. Saindo de lá, pede para ele não olhe para trás. Mas a mulher não se conteve, olhou para trás, preocupada com as ideologias que tinha, com aquilo que vivia, e virou estátua de sal. Muitos estão andando assim. Está ouvindo pessoas que chegam e dizem, olha o que está acontecendo. Não, prefere visualizar no erro. Dar o seu sim para a mentira. Escolher alguém que vive no lodo, que vive no erro e que não tem Deus como primícia da sua vida. E essas pessoas estão assim, por mais que se explica, por mais que se mostra, é como aquilo que está sempre nas redes sociais, não é? Dizer para a mosca que o mel é melhor do que o lixo, ela não aceita. Ela prefere o lixo do que o mel. Muitos estão buscando e optando por viver no futuro no lixo, por não dar ouvido à palavra de Deus e àquilo que Deus pede. São cegos guiando outro cego, e um cego atrás de um que não conhece nada, não tem sentimento de verdade, de amor e de liderança. E por isso ele está imbuído de uma mentira para conduzir o seu povo, o povo de uma nação, à perdição. Muitos se deixam levar. Jesus diz em Mateus, no capítulo 15, versos 14, quando Jesus diz: é impossível um cego guiar outro cego. Quando ele chegou na aldeia de Betsaida, também ele encontrou ali um cego que vivia em meio de um povo totalmente perdido com ideologias e crendices. Jesus toca nos olhos dele, cura o coração dele, cura a visão dele, manda ele para casa e diz para ele, não volta mais no meio desse povo. Não volta mais, vá para o meio de sua família.
é importante entender. Infelizmente, muitos estão seguindo, apoiando e aplaudindo aquele que ama a mentira, ama o erro, a corrupção e a inverdade. Aquele que não tem Deus como primícia da sua vida. E aqueles, você, que se intitula cristão, você que está dando o seu sim para esse que se diz um líder, olha para quem? Olha a quem que você está votando. Veja este vídeo. Eu ontem, quando eu cheguei, as mulheres pagaram pipoca em mim e me entregaram um santo, como é que chama? Me entregaram um Xangô em relação com o demônio. Que eu estou falando com o demônio e o demônio está tomando conta de mim. Me sinto lisonjeada em estar nesse exato momento aqui, representando a boa morte. A gente fará aliança até com o diabo. E a partir daí, é preciso que você faça dentro disso uma reflexão. Será que olhando isso você não se coloca a pensar? Ouvindo isso você não se coloca a pensar? E você viu para quem que você está dando o seu sim? Para quem que você está falando, eu quero você como líder? Eu aceito você como líder? Você com a sua empresa, você entregaria a tua empresa para um gerente deste? É este o gerente que você quer que gere, que seja o gestor da sua empresa? Ou é este que coloca Deus como primícia da sua vida? Este primeiro citado, ele adora o demônio, ele segue o demônio, a pauta dele é a do demônio. Está explícito pelas colocações do aquilo que ele expõe sem medo de dizer. Paulo diz claramente na carta aos Romanos, no capítulo 1, versos 32, aquele que aplaude, aquele que erra, erra junto. Portanto, tudo o que este líder que você está escolhendo, que é o da perdição, que serve o demônio, tudo o que ele praticar, é tu que está praticando junto. É tu que deu sim. Portanto, você é conivente com todos os erros e pagará um preço alto por aquilo que ele fizer. Agora, veja esse outro vídeo. Pode ter certeza de uma coisa. A minha força vem de Deus e de vocês. Aí veja, ele é perfeito? Não, não é. Não, não é. Assim como eu e você tem fraquezas, mas com as suas fraquezas buscando a Deus e colocando Deus como penhor, como verdade, e pedindo a Deus que conduza e dê a ele sabedoria para conduzir a nação. Só por isto já é preciso que você pense e repense os seus conceitos de dizer eu sou cristão, de sou um padre, sou um pastor, sou um leigo, sou isso, sou aquilo, na igreja faço isso, e se intitular como cristão, mas simplesmente da boca para fora. Há um grande peso diante destas palavras. Veja, Jesus deixa bem claro em Mateus, no capítulo 6, versos 24, que não dá para adorar a dois senhores, não dá para servir a dois senhores, odiará um e amará o outro. Não dá para dizer que é cristão e aplaude aqueles que servem os demônios e as ideologias e se diz conduzidos pelo demônio. É preciso ter uma questão no coração, uma consciência, o que é que você está escolhendo e o que é que você quer para a sua vida. Nós vemos aí o padre José Augusto neste áudio. Veja o que o padre José Augusto diz nesse áudio. Segundo turno está aí. Estou falando para os cristãos que comungam, que rezam o seu tecinho, que adoram e dizem que adoram o nosso Senhor Jesus Cristo e que se não se pronunciam, tudo com medo. E o evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de medo, não, nem de terror. Mas Jesus falou mesmo, vocês serão levados aos tribunais. Serão mortos por causa do meu nome. Chega de sermos católicos mornos, frios e medrosos. Prefiro morrer com a verdade do que viver na mentira e depois ir para o inferno. Agora, é importante que você observe, ouviu o áudio? Veja agora este vídeo. Come, desgraça.
Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os 2 dedinhos que vocês fazem para digitar o 22, vocês vão enfiar os 2 do 22 no cu de uma vez. Vai dar 44 no cu de vocês amanhã. Viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22 e enfiar os 44 no cu. Porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês, aqueles que dependem de vocês. Porque vocês, durante esses 4 últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um facínora, apoiaram um vagabundo. Agora um recado aos filhos da casa. Não adianta falar que é luciferiano, não adianta falar que é da mão esquerda, não adianta falar que é ocultista, não adianta falar que quer a liberdade, quer a sabedoria de Lúcifer, quer a gnoses, não adianta pertencer a esse templo e votar contra ele. Você pode escolher qualquer candidato, qualquer um que represente os ideais luciferianos. E o Bolsonaro não compactua com as nossas ideias de liberdade e de evolução. Então, se você, porventura, faz parte dessa egrégora e votou contra ela, você será penalizado karmicamente. É momento claro, de verdade e vida. É o grande momento da luta do bem contra o mal. O mundo todo está voltado os olhos para o Brasil. Você que nunca imaginou e valorizou a sua pátria, está sendo chamado agora a um ponto de consciência que você é o ponto de decisão. É hora de você olhar para a importância que você tem e o quanto o seu voto tem valor neste momento. O teu sim pode pesar amanhã, o teu sim pode pesar amanhã, a hora que você colocar os joelhos no chão, a hora que você estender os braços e clamar ao Senhor. A hora que você estender o braço e dizer, Senhor, eu preciso, Ele vai dizer, eu também precisei de ti. Quando falar, Senhor, me ajuda, Ele disse, quando eu pedi que você me ajudasse, você não me ajudou. Você escolheu o mal, aplaudiu aqueles que serviam a Baal, os demônios, aqueles que não me seguiam, que amavam a mentira, a corrupção e preferiu o erro do que a verdade. Veja, é muito importante tomar consciência disso. Na carta de Pedro, na 2 Pedro, no capítulo 2, versos 27, diz Pedro no seu discurso, não deixemos-nos cair as nossas almas no meio da corrupção. Como é importante tomar consciência disso. E já em 2 Pedro, no capítulo 2, de 18 a 19, veja o que diz a palavra. Que a luz da palavra entre no seu coração. Vejamos então. Com palavras tão vãs quanto enganadoras, atraem pelas paixões carnais e pelas devassidões aqueles que mal acabam de escapar dos homens que vivem no erro. Prometem-lhe a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Quem é que o venceu? Aquele que ele serve. Aquele que ele diz que ser conduzido por ele. Por isso é muito importante você tomar consciência agora desta verdade. Ouça isso. Se não é ou não é a luta do bem contra o mal.
daqueles que buscam a Deus e daqueles que buscam o demônio. Ouça isso. Eu fiquei 3 meses na UTI de um hospital com um bebezinho. A minha filha, o sangue do meu sangue. Eu lutei pela vida. Eu clamei, eu implorei. Eu gastei o que eu tinha, o que eu não tinha para minha filha sobreviver. Eu pedi a Deus pela minha vida. Mas eu não entendo como um cristão vota numa agenda. Escuta, que o político diz assim: matar um bebê é uma questão de saúde pública. Pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com uma agulha de crochê. Ela fica tomando chá de qualquer coisa. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Ele disse assim: vamos liberar o aborto para que uma mulher que não tem dinheiro na favela não tenha que enfiar uma tesoura na sua vagina para fazer um aborto. Como um cristão, meu Deus, vota num homem desse? Como um cristão vota num homem que pagou para sua própria mulher matar seu próprio filho? Certo, ele... Como é que eu posso apoiar um homem que me ofereceu dinheiro quando ele soube que eu estava grávida de um filho dele? Ele me ofereceu dinheiro para mim abortar. Você é mãe! Você é pai! Você vota num homem desse por causa de um dinheiro, de uma Bolsa Família que você não deixou de ganhar! Como um cristão vota numa agenda a favor da liberação das drogas, se a Bíblia diz que quem destrói o corpo também está destruindo a Deus? Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? Isto é para acordar-nos para a verdade. Para nós que nos intitulamos e nos agraciamos, enchemos, batemos no peito, somos cristãos. A pergunta é para você, que se intitula cristão, que diz que é cristã e que é cristão e que ora e que pede. Vai chegar um momento que você vai clamar o Senhor, não é? E a hora que você clamar o Senhor, Senhor, eu preciso. Ele falou, também preciso de ti. Senhor, me ajuda. Ele falou, também precisei da tua ajuda. Precisei que você não dissesse sim para o mal. Sim para a ideologia do mal, sim para a corrupção. Esses vídeos é para clarear, para mostrar que não há uma mentira. Não estamos falando mentira, estamos mostrando a verdade. Mas muitos preferem o erro, não é? Veja, um dos mandamentos da palavra de Deus é não matar, não matar. Mas o líder que muitos estão escolhendo, que se dizem cristão, apoia o aborto. E diz que é uma questão social, que há uma necessidade que se faça o aborto. Há uma necessidade que as mulheres possam abortar. Não está preocupado com a vida. Não está preocupado com a vida. Mas o que a palavra de Deus fala sobre isto? Vejamos, no livro de Êxodo, no capítulo 21, de versos 22 a 24, a palavra do Senhor nos chama a atenção. Se homens brigarem, e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida e esta der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher e que a pagarão diante de um juiz. Mas se houver outros danos, o dar vida, veja, o dar vida por vida. Veja, é preciso que dê a vida pela vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura e ferida por ferida. Vida pela vida. Por quê? Porque ninguém tem o direito de tirar a vida. E aquele hoje que apoia o aborto, que pratica crime, diante dos olhos do Senhor, está morto. É uma pessoa morta. Por isso que o anjo vem e diz, és tido e visto como uma pessoa que vive, diz o anjo à igreja de Apocalipse, não é? Capítulo 3, és tido e visto como pessoas que vivem, mas estão mortas. Esta é a razão que você precisa entender e compreender
a quem é que você serve, a quem é que você levanta a sua mão, a quem é que você está depositando o seu voto. Por isso, veja, para não dizer, não, isso não é verdade, veja esse vídeo. E ninguém pode ser pleno por uma delação premiada, porque se isso continuar, nenhum de nós escapa. Nenhum de nós. Nenhum de nós escapa. Nenhum de nós. Então veja aí, para quem é que você está dando o seu voto? Para quem é que você está dizendo sim? Veja, para alguém que vem dizer que matar é uma questão de saúde pública, fazer aborto é uma questão de saúde pública. Isto é legal? Você aplaudir? Aplaudir alguém que aplaude o crime? Eu estou falando com um cristão, porque aqueles que não têm a concepção cristã aplaudem porque não compreende e até dá para entender porque não tem conhecimento. Mas aqueles que têm Jesus como Senhor da sua vida, aplaudir o erro é impossível de compreender, a não ser que seja por conveniência, a não ser que seja por vício, por raiva, por ódio. Por ódio. Porque tem raiva da vida, por não ter conseguido êxito na sua vida, nos seus projetos, aí está com raiva do mundo e quer descontar em todos. Quando surgiu a AIDS, lá por os anos 78, 80, se via muitos que eram contaminados pela AIDS e aí saía no mundo contaminando todos com raiva da vida. É assim que muitos cristãos estão se sentindo, com raiva por não ter conseguido diante de Deus aquilo que queria, por não ter feito a vontade de Deus, achando que Deus poderia dar aquilo que ele precisava, o que ela precisava no meio da sujeira, sabendo que não se coloca água limpa num copo sujo, aí abandona Deus com raiva e se joga no mundo querendo destruir todas as coisas e apoiando o erro e apoiando o mal. Veja, me diga, você, eu pergunto para você, você realmente é um cristão, é uma cristã? Mães que estão sofrendo, chorando, que veem chorando por filhos perdidos nas drogas, não é? E aí vê a pauta de alguém que defende a droga, não é? Dizendo que a pauta da família é uma coisa retrógrada. Ele vem falando que pauta da família é uma coisa retrógrada. Ouça esse vídeo. O ex-presidente Lula aproveita a pandemia para criticar o governo. Reportagem de Vinícius Silva e Camila Yunis. Quando eu vejo, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Tem gente que alega que os recursos da Copa deveriam ter sido aplicados na saúde e na educação. Escuto e respeito essas opiniões, mas não concordo com elas. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Faz Copa do Mundo com hospital. Com as palavras da médica. Eles querem resolver o problema deles lá na rua, gastando dinheiro em obras, porque vem sucesso de Copa, que é mais importante. A saúde está zerada. Os pacientes estão à víngua, estão morrendo. Eles que estão... Então, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso. Faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer Estado, senão não tem Copa do Mundo também. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Gente, caô, cabecilei! Ninguém vence a força de Xangô. E você, por ser um homem de Xangô, você enfrentou o que muita gente não enfrentaria. Mas Xangô, teu pai, te segurou, te segura. Porque o meu povo de terreiro teve vez quando você foi presidente. Mas você tem que ir pra cima.
Eu vejo a agressividade com que os pastores falam com os evangélicos em alguns programas de televisão. É uma coisa muito agressiva. É quase que uma coisa violenta. Sabe? Quer dizer, você pede dinheiro para a pessoa de forma agressiva, você promete um milagre para a pessoa de forma agressiva, aí se não acontece um milagre, ainda assim é você que é culpado. Porque você não tem fé? Que história que é essa? Então eu acho que tem um espaço para discutir religião nesse país muito grande. Muito grande. Eu quero entrar nessa. Opa, já tá se preocupando. Eu quero entrar nessa. Eu tenho até um jeitão de ser pastor. A gente tem que seguir o exemplo do povo do Chile, do povo da Bolívia. A gente tem que resistir. Não é resistir. Na verdade, é lutar. É atacar e não apenas se defender. A gente tem que seguir o exemplo do povo do Chile, do povo da Bolívia. A gente tem que resistir. Não é resistir. Na verdade, é lutar. É atacar e não apenas se defender. Com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Olha, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. Como é que você se coloca neste momento? A pergunta que estamos fazendo para você é uma pergunta normal. Não é? Por isso estou chamando a sua atenção para que você, vai clareando, para dizer que a gente está contando lolota, falando mentira, mas para clarear a sua mente. Estamos no momento onde você pode decidir a sua situação, a sua vida. Talvez você seja jovem e não tenha conhecimento e foi levado por ideologias de professores que têm a mentalidade de hienas, carniceiros, voltado para o covil do umbigo, sem conhecimento e sem uma base cristã, com raiva do mundo, quer descontar em todo mundo. Você hoje se propõe dar o voto para um criminoso? É esta a sua posição? É este o seu conceito de cidadania? Aquele que diz que roubar um celular é normal e é importante? Veja esse vídeo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentada, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Sabe o que é assustador? É ver que muitos cristãos continuam na mesma forma quando estavam lá naquele meio, quando colocaram Jesus. E Anás e Caifás, junto com os seus adeptos, gritavam: crucifica-o! E muitos iam no embalo, não é? E por uma questão felina de raiva, levados, não é? Por aqueles de lábios dóceis que, dizendo que conheciam a Deus, como muitos estão agindo dentro de igrejas, se dizendo padres, pastores, leigos e leigas, dizendo conhecedor da verdade, enganando o povo.
Muitos seguiram Caifás e Anás para crucificar o Senhor. Soltaram Barrabás, crucificaram Jesus. Soltaram Barrabás com todos os seus crimes, foi solto. Não estava isento dos seus crimes, foi solto para massacrar, para espezinhar e crucificar Jesus. Muitos cristãos hoje estão indo atrás dos Caifás e Anás. E aplaudindo o grande Barrabás. Criminoso, sanguinário. Não é? Vejamos o que Pedro diz em 1 Pedro, no capítulo 1, versos 23. Diz assim Pedro para nós. Versículo 23. Me ajuda, Senhor. Está aqui. Né? Pois foste regenerado, não de uma semente corruptível. Veja. Mas pela palavra de Deus, semente incorruptível da vida eterna. Aí segue Pedro, em 2 Pedro 2, 18 a 19. Com as palavras tão vãs e enganadoras, atraem pelas paixões carnais e pela devassidão aqueles que mal acabam de escapar dos homens que vivem no erro. Prometem-lhe a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois são homens feitos escravos daqueles que o venceu. Repito como já foi lido, quem venceu estes foi o próprio demônio a quem ele serve. Por isto, essa pergunta é feita para você. Essa pergunta é feita para você porque já muitos anos me fiz. Quando muitas vezes não entendia e aplaudia aqueles que erravam. Hoje não. Hoje não. Compreendo que Jesus é o Senhor da minha vida, eu preciso buscar fazer o melhor e aplaudir o melhor. E dar o sim por aquele que está fazendo o certo. Dentro das suas possibilidades e capacidade humana, fazendo o certo. É hora de você compreender. Se o Bolsonaro diz, veja, que ele coloca que as verdades e os seus valores é importante, logo vem o Lula e diz que vem dizer que a mentira faz parte da sua conduta. Porque ele saiu pelo mundo contando mentira, e a palavra do Senhor no Evangelho de João 8, 43, 44 vem dizer que aqueles que mentem têm o demônio como pai da mentira. E eles se vangloriando, dizendo que andavam pelo mundo, dizendo que o Brasil estava no lodo. Crianças e crianças fazendo contas mirabolantes. A pergunta é para você, cristão, não é? Enquanto Bolsonaro fala da liberdade, o Lula fala da ditadura, como ele está, os países aí, Cuba, entre outros países que o povo está sofrendo com a repressão, o controle das mídias, tá? Do comunismo e do nazismo. Pois há vídeos aonde ele diz que é preciso, não é, implantar no Brasil o nazismo. Tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quanto... Bolsonaro diz, veja, que é preciso dar direito à vida. O Lula dá direito ao aborto. Uma grande diferença aí. Bolsonaro é em defesa da família e das crianças.
O Lula é em favor das drogas e das ideologias, aonde estava se perdendo as crianças, com professores dizendo que a sua filha pode usar o mesmo banheiro dos meninos e que o seu filho pode dizer que ele vai ser, ele posso ser uma menina. A menina pode, eu posso ser, quer dizer, fazendo a cabeça não só na base de ideologias de libertinagem, mas conduzindo para um processo de ateísmo. Bolsonaro se diz servir a Deus, não é? Servir a Deus. Lula diz servir ao demônio. Bolsonaro fala em servir as pessoas. Lula diz que as pessoas têm que servir o Estado, não o Estado para as pessoas. Bolsonaro vem falar, não é? De um governo que forma um quadro técnico de pessoas de conhecimento. O Lula diz que é preciso dividir, fatiar, como pizza, os ministérios para deitar e rolar nos roubos. Bolsonaro fala dos valores cristãos. Lula diz é a inversão de valores, zombar da palavra. A pauta da família é retrógrada e é preciso colocar e implantar um sistema para perseguir os cristãos, pois isto ele está valorizando lá fora, nos países que ele aplaude, aonde estão matando e prendendo cristãos. Veja, Bolsonaro, os menos impostos. Lula, pesquise como foi, o que fez o PT. E quando o feijão estava 16, 17 reais, você lembra disso? Você lembra quando foi mandado você comer tomate? Quando você comer ovo? Lembra disso? Bolsonaro tem um projeto para a nação de liberdade, de progresso, aonde as pessoas podem ter a liberdade de criação e de vida. O Lula, um projeto de poder, o Fórum de São Paulo, a destruição, o mal, a derrota e, na verdade, o inferno. Porque se tudo isso que você já viu, você não crê que cristão é você, tá? Bolsonaro proclama Deus aonde ele vai, com todas as suas fraquezas. Proclama Deus, exalta o Senhor, faz de tudo. Lula se diz ser conduzido pelo demônio, não é? Veja, chamam o Bolsonaro de homofóbico, mas Clodovil, entre tantos gays, abraçam e aplaudem. O único que abraçou a causa de Clodovil, que Clodovil tem vídeo dele elogiando no Congresso, que tratou ele bem, foi Bolsonaro. Então, para de viver na mentira, a sua raiva, o seu veneno. Veja a verdade quando quando diz que ele é homofóbico, veja a verdade. Há tantas, porque poderíamos muito mais longe provando o ABC para você, mas você é inteligente. Cabe a você que se intitula cristão, a decisão é somente sua. Se você quer o céu ou você quer o inferno. E isto não é depois que morrer, é em vida, porque é o seu sim que vai trazer a graça ou a miséria, não é? A dor ou a alegria, a saúde. É o seu sim. Você se intitula cristão, é isto que você quer? 4 anos, se mais 4 anos que o Bolsonaro ficar, escolhe o outro. Vamos ter outro, porque ele não pode ir pela terceira. O que é que você tem na sua mente? A quem você está fazendo a escolha? Para quem você está dando o seu sim? Pode você servir a 2 senhores? Estar na igreja, levantar a mão para o céu, orar o Pai Nosso e ao mesmo tempo aplaudir e dar o voto para aquele que quer destruir a vida depois de tudo que você já viu nestes vídeos e ouviu? Você é cristão? Você é cristã? Você tem certeza? Tem certeza que você apoia aquele que está
enlamaçado de toda espécie de podridão, e não tem a capacidade de dizer sim para alguém que está dando um motivo para que a gente possa ter momentos para respirar nesse país, ir e vir, liberdade para viver, para plantar, para colher. O que você pensa da vida? Deus está olhando para você. Você padre, você pastor, você leigo, leiga, você que se intitula cristão, não se engana. Por menos tempo que você espera, a mão de Deus pesará sobre ti, não como castigo, mas para uma correção direta e reta e sem resenha. Por isso o tema da live é: cristão, decida-se. Eu dou meu voto. Agora é 22. Porque eu preciso buscar e viver a minha liberdade. Não vivo uma mentira. Eu quero colocar meu joelho no chão e quero ter a certeza que eu não aplaudi a obra do demônio, as leis do demônio, os gostos do demônio, mas eu aplaudo o Senhor ressuscitado, ressurreto, Jesus, o Senhor. Para de birra, ok? Não conta para ninguém, não precisa contar. Deus vai ver. Chega na urna, coloca 22. Deixa pensarem que você votou. Deixa pensarem. Deus vai ver a hora que você colocar o seu dedo, ok? Um beijo no seu coração. Brasil, pátria, família. Brasil, pátria, família. Deus é primeiro na sua, na minha e na nossa vida. Um abraço.